Olá, bem-vindo à nossa quarta aula do curso de Álgebra Linear. Nós vamos continuar nosso estudo resolvendo agora um terceiro exemplo de conjunto na qual nós vamos verificar se ele é um espaço vetorial real. Então, é o conjunto das funções reais definidas no intervalo de menos infinito a mais infinito, com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Que no caso de funções, a soma de duas funções é, na verdade, a soma de cada ordenada com cada ordenada, considerando-se a mesma abscissa, e a multiplicação de um escalar por uma função consiste na multiplicação desse mesmo escalar por cada ordenada da minha função. Então, vamos novamente, axioma por axioma, mostrando a validade de cada axioma. Então, o primeiro axioma é o da definição de adição. Essa definição nos diz que a soma de duas funções resulta numa nova função, que aqui eu estou chamando ela de h, somando f com g eu chego em h, que também é uma função real, portanto, pertence ao conjunto V. Sempre que eu somar uma função real com outra função real, a soma das duas vai consistir numa terceira função que também é uma função real. Então, está aqui graficamente, função f, função g, a soma das duas resulta nessa função aqui, f mais g. O nosso segundo axioma é a comutatividade da adição. Então, é natural, pessoal? A gente vai somar aqui duas ordenadas quaisquer de f e g, sempre vai ser equivalente a somar g com f, que são números reais. As ordenadas são números reais. O meu espaço de saída de cada função aqui são o conjunto dos números reais. Então, segundo axioma satisfeito. O terceiro, associatividade da adição. Então, é o mesmo que verificar a associatividade de números reais, que vai me resultar na validade do axioma 3 para as funções reais, conjunto das funções reais. Quando eu estou falando em funções reais, pessoal, aqui entram polinomiais, exponenciais, trigonométricas, tá? Qualquer função real, ela entra nesse conjunto e define a minha operação, define esse conjunto, esse axioma, 3, como válido para quaisquer funções reais. Axioma 4, existe o elemento 0. No caso, o meu elemento 0 no conjunto V é a minha função constante. É a função 0 para qualquer x real. Então, para qualquer x real, meu y é 0. Quando eu somo essa função a f de x, eu resulto na própria f de x. Portanto, 0 mais u é igual a u. Axioma 4 satisfeito. Quinto axioma, para cada u em v existe um negativo de u. Então, sempre que eu tiver uma função f de x, eu consigo uma função menos f de x, na qual a adição das duas vai resultar em zero, vai resultar na função constante nula. Lembrando, mais uma vez, que nós estamos trabalhando aqui com números reais. A minha saída de uma função de menos infinito a mais infinito é um número real, que me permite constatar a validade desse quinto axioma. Tá aqui graficamente, função f, função g, a soma das duas. Lembrando que a g é menos a f. Está até aqui a simetria das duas. A soma das duas cai exatamente em cima do eixo x. Sexto axioma, então a multiplicação por escalar
Se a minha saída de uma função é um número real, né, e eu estou multiplicando esse número real por um outro número real alfa qualquer, significa que esse resultado é real, portanto, pertence ao conjunto V. Então, está aqui, né, função f, alfa f. Né? Então, graficamente, axioma 6 também satisfeito. Axioma 7, a distributiva. Né? Então, eu estou aplicando aqui, na verdade, a distributiva para adição de reais, multiplicação. Então, né, axioma 7 satisfeito. Oitavo axioma vai ser do mesmo modo. Né? Eu tenho aqui a adição de dois escalares multiplicado por uma função, que é um número real, qualquer x que eu tiver. Portanto, o que nós temos aqui é nada mais, nada menos que a validade, né, da distributiva, dessa propriedade distributiva da adição de dois escalares pela multiplicação de um vetor. Nono axioma é a associatividade do produto de dois escalares por um vetor. Então, novamente, bem naturalmente, nós verificamos que o axioma ele é válido porque eu estou trabalhando, tá, com a associatividade no produto de números reais. Por último, o décimo axioma, que é o elemento neutro da multiplicação de um escalar por um vetor, que é o elemento 1. Então, quando eu multiplico 1 por uma função f de x qualquer, eu estou multiplicando por um número real. Então, eu estou mantendo o número real, que vai ser igual ao meu próprio vetor 1. Então, aqui nós demonstramos a validade dos 10 axiomas, o que nos diz que o conjunto f das funções reais, de menos infinito a mais infinito, formam, né, um espaço vetorial real. Então, assim, nós encerramos mais esta aula e nos encontramos, né, nos próximos vídeos. Até mais!